Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Mais uma vez temos o privilégio, a alegria, a honra de chegar até você com aquilo que existe de mais precioso, ou de mais preciosa, que é a palavra de Deus. Eu estava me lembrando, agora há pouco, de uma das nossas músicas que nós cantamos aqui, falando do poder da palavra de Deus, né? Pelo poder da sua palavra, tua promessa em mim se cumprirá. Pois o Senhor trará à existência aquilo que não existe, para o meu sonho então se realizar. Hoje, Deus está nos chamando, né? Para mudar a nossa vida, a nossa história, para transformar situações e manifestar a sua bondade e os seus milagres sobre as nossas vidas. Eu quero convidar você a ler um versículo da palavra de Deus. Está no segundo livro de Reis, no capítulo 7, um texto muito conhecido, no versículo 1. Segundo livro de Reis, capítulo 7, versículo 1. Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha, como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Amém. Que Deus abençoe esta leitura, essa reflexão, em nome de Jesus. Quero profetizar para você, no início desta mensagem, que o seu milagre, que o milagre de Deus vai chegar na sua vida. Deus tem um tempo determinado e Ele não fará nada antes do momento e da hora certa. O apóstolo Pedro, recomendando aos fiéis, portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Veja, no tempo devido. Quando Deus fez uma promessa maravilhosa, extraordinária a Abraão, e a gente encontra o que Deus falou a Abraão no livro de Gênesis, no capítulo 18, versículo 14, ele faz uma pergunta a Abraão. E essa pergunta também Deus muitas vezes faz para nós. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, Deus dizendo a Abraão, e Sara terá um filho. Ou seja, na primavera, na hora designada. Eu estou falando que é tempo de milagres, né? No momento devido, na hora designada. O autor aos Hebreus, e também Paulo falando aos Gálatas, né? Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei,
a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Ou seja, na plenitude do tempo. Na plenitude do tempo. Agora, entenda, a maioria dos milagres acontece em tempos de crises e dificuldades. Guarde isso, é no meio das crises que Deus manifesta seu imenso poder. Diga aleluia. Ainda que muitos não consigam enxergar, entender e até mesmo acreditar. Eu quero falar nesta noite, nesse momento, de um milagre extraordinário que aconteceu em Samaria, no meio de uma grande crise, de uma tragédia, de uma catástrofe, eu diria de uma calamidade pública, de uma situação desesperadora e de urgência. Vejamos então o texto, capítulo 6, capítulo 7, fala que Samaria estava sofrendo de uma grande crise. O rei da Síria, Ben-Hadad, ajuntou seu exército e cercou Samaria e fechou todas as entradas e saídas da cidade. E com isso impossibilitou a entrada e saída de transportes, de alimentos, de remédios fitoterápicos que eram usados naquela época, de bálsamos e até de analgésicos que eram extraídos de raízes de plantas e de árvores. Apesar dos agricultores produzirem comida, mantimento suficiente para alimentar o povo de Samaria por um período, o cerco durou muito tempo, muitos dias. E a fome, a crise, o desespero tomou conta de Samaria. A cidade foi à falência. A inflação foi elevada. As pessoas estavam comendo cabeças de jumento, esterco de pombos. Olha que situação. Uma cabeça de jumento era vendida por 80 peças de prata. E uma caneca de esterco de pomba por 5 peças de prata. Então, Samaria, as famílias, o povo, eles foram tomados pelo pânico e pelo desespero. A fome chegou a um patamar tão grande que 2 mulheres combinaram matar os seus próprios filhos para se alimentarem. E uma delas assim o fez. O rei de Israel ficou indignado com aquela situação, mas não assumiu a sua responsabilidade, o seu erro, em fortalecer a cidade e criar novos meios de provisão contra um possível cerco futuro. O rei Jorão, que era o rei de Samaria, antes procurou um culpado pelo episódio que estava acontecendo ali em Samaria. E o culpado era o profeta Eliseu. Quando ele disse assim: Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre os seus ombros. Este é o maior problema de muita gente. É só chegar a dificuldade, a crise, os momentos difíceis que começa a procurar alguém responsável para colocar a culpa. O governo, os banqueiros,
os empresários, os magistrados, o Covid-19. Muitos se recusam a assumir sua culpa. Antes, transferem para os outros a causa da sua crise, das suas dificuldades, dos seus problemas. Foi o que aconteceu com Adão lá no Jardim do Éden. A mulher que tu me deste, disse Adão a Deus. A serpente a enganou e ela me ofereceu o fruto e eu comi também. Veja que encontrar um culpado, um responsável, já vem de muito tempo. Já vem de muito tempo. Em segundo lugar, diante de um cenário como este, terrível, desesperador, eu quero dizer uma verdade para você. Eu estou dizendo essa verdade para mim também. No meio da crise, seja um profeta da prosperidade. Seja um profeta das bênçãos de Deus. Diga amém. O rei de Samaria enviou um mensageiro e foi até a casa do profeta Eliseu, juntamente com ele. Eliseu, a receber o mensageiro do rei, marcou dia e hora para terminar a crise, aquele problema, aquela dificuldade. Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Foi o que o profeta Eliseu disse. Ei! Quem sabe você está também passando por um grande problema, por uma crise financeira, uma crise familiar, uma crise profissional, de trabalho, nos negócios, até uma crise ministerial, para não dizer uma crise espiritual, que tem afetado muitas pessoas. Ouça esta verdade. Escute. No meio da crise, não procure culpados ou responsáveis. Assuma, melhor dizendo, sua responsabilidade. E procure ajuda naquele que pode fazer milagres em tempo de crise, que é o nosso Deus. Profetize bênçãos em seu lar. Profetize bênçãos no seu trabalho, na sua fonte de renda, nos seus negócios. Profetize bênçãos na tua igreja. Profetize bênçãos na sua saúde. Profetize bênçãos na sua vida. E na vida dos teus entes queridos, de todos aqueles que vivem e convivem com você. Lembre-se que no tempo de crise, Deus faz milagres. Ele só realiza milagres quando eles são necessários. Diga amém. Seja um profeta de prosperidade. Seja um profeta de bênçãos nesses tempos difíceis. Em nome de Jesus. Em terceiro lugar, não duvide em nenhum momento, por favor, da palavra de Deus. Para o capitão do exército de Samaria, Deus não mudaria o curso normal daquela situação. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus, Eliseu:
Ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Isso deixa uma lição muito importante para mim e para você. Quando nós não cremos, queridos, na palavra de Deus, nós corremos o risco de ser privados dos milagres, das bênçãos e o que é pior, de desfrutar de tudo aquilo que Deus sonha, almeja e deseja para cada um de nós. Este oficial deve ter pensado assim, penso eu: o trigo ou a cevada são plantados, são semeados, nascem, crescem, frutifiquem e levam um período, um tempo neste processo. Para quem não crê, é sempre difícil crer numa intervenção sobrenatural de Deus. E é verdade. O milagre que Eliseu profetizou seria quase que instantâneo, quase que imediato, amanhã. O profeta Eliseu não disse assim: olha, quando chegar a colheita, daqui a 4 meses, ou quando o exército de Ben-Hadad, rei da Síria, terminar e suspender aquele seco terrível. Não, Eliseu disse amanhã. E faz lembrar as palavras do rei Josafá, quando ele diz lá em 2º livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 20: creia no Senhor vosso Deus, e vocês vão viver em segurança. Creiam nos profetas de Deus, e vocês vão prosperar. E vocês vão ser abençoados. E vocês vão ter a vitória em nome de Jesus. Para o capitão de Samaria, se os meios naturais seriam quase que impossíveis, quanto mais os meios sobrenaturais. Ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Escute isso. Nunca, mas por favor, entenda. Nunca questione a procedência do milagre. Creia somente. Somente aceite. Milagre não se explica. Milagre se vive. Que seja assim na sua vida. Em quarto lugar, anônimos, leprosos, foram instrumentos para o milagre de Deus. Para realizar o milagre em tempo de crise, Deus usou 4 leprosos. Você conhece a história, é só você ler depois. Que estavam fora da cidade. Pessoas que estavam à margem da sociedade, completamente fora do sistema. A lei de Moisés, em vigor naquela época, era muito rigorosa com as pessoas infectadas, leprosas. Assim que alguém recebia o diagnóstico de vítima da lepra, ela deveria ser expulsa, afastada do convívio social. Viviam fora da cidade. Na época de Moisés, o que chamavam de arraial, fora do arraial. Os leprosos não tinham convívio social. Viviam fora da cidade, não tinham convívio familiar. Viviam longe da família, não tinham convívio espiritual. Não podiam frequentar tabernáculos, sinagogas, templos. A lepra era
uma doença contagiosa. Por isso, muitos tinham que gritar a uma certa distância de alguns metros, dizendo: leproso, imundo. Mas o que nos chama a atenção no agir do nosso Deus é que Ele não age pela lógica humana. Nós precisamos acreditar nisso e entender isso. Parece que Deus vai, muitas vezes, à contramão de tudo aquilo que é lógico, que é coerente, que é compatível. Parece que Deus vai na contramão daquilo que nós pensamos ser o correto e o provável. Não é assim que acontece. O agir sobrenatural de Deus, neste caso, nessa história, foi algo tremendo. Foi algo tremendo. E a nossa oração é para que isso também aconteça na sua vida. Um milagre tremendo. Deus usou pessoas que estavam à margem da história, vivendo crises existenciais, sem nenhuma perspectiva de vida, para realizar o milagre da provisão e, mais do que isso, da conservação da vida. Pessoas anônimas. E Deus muitas vezes faz isso. Usa anônimos para nos abençoar. Para Deus isso é muito simples. Para nós uma surpresa. Mas Deus sempre nos surpreende. E que seja assim na sua vida. Enquanto aqueles 4 leprosos caminhavam em direção ao acampamento dos sírios, porque eles disseram: se entrarmos na cidade, vamos morrer de fome. Os 4 leprosos. Se permanecemos aqui fora da cidade, também vamos morrer de fome. Então eles tomaram uma decisão. Vamos até o acampamento do arameu. Se eles quiserem nos poupar, viveremos. Se não, morreremos da mesma forma. Enquanto aqueles 4 leprosos caminhavam em direção ao acampamento dos sírios, Deus tornou aos ouvidos dos sírios os passos dos leprosos como um poderoso exército em marcha. Aleluia! Agora imagine comigo a dimensão deste milagre. 4 leprosos caminhando famintos, doentes, desnutridos, talvez faltando uma parte dos pés, das mãos, da boca, do nariz, da orelha, caminhando lentamente ao acampamento dos sírios, talvez até cambaleando, caindo e se levantando, muitas vezes como nós. Mas Deus fez os passos daquele 4 leprosos como os passos de um grande trovão. Lá no arraial, os sírios, eles ouviram o ruído de um grande exército com carros e cavalos. Eles tiveram tanto medo e disseram: o rei de Israel, Jorão, contratou os hititas e os exércitos do Egito para pelejar contra nós. Saíram fugindo com medo e deixaram tudo para trás. Suas tendas, seus cavalos, suas armas, seus tesouros e mantimentos. Olha como Deus pode fazer um milagre extraordinário. Aleluia. Eu estava me lembrando quando eu estava lendo esta história mais uma vez, estava preparando esta mensagem, para que você pudesse ser abençoado por esta palavra profética. Quando Jesus, lá em Nazaré, na sua cidade, mas pastor, Jesus não nasceu em Belém?
É verdade, Jesus nasceu em Belém. Mas depois ele se mudou com sua família para Nazaré. E depois ele se mudou de Nazaré para Cafarnaum, mudou-se de novo. Mas quando ele estava em Nazaré, quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde eles vêm estas coisas? Diziam o povo de Nazaré. Perguntavam eles: que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Estou lendo lá em Marcos capítulo 6, a partir do versículo 2. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhe disse: só em sua própria terra, entre seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Aí acontece algo que, pelo menos para mim e para você, deve servir de advertência. E não pôde fazer ali nenhum milagre, lá em Nazaré, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade, com a falta de fé, de confiança, de esperança deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados, ensinando. Não coloque limites nos teus sonhos. Não subdimensione os seus problemas, as suas dificuldades, esse momento de crise difícil. Mas coloque a sua fé num Deus que pode e quer fazer milagres na minha, na sua e na nossa vida. Amém? É tempo de milagres. E nós queremos orar por você neste momento. Senhor, no tempo devido, na hora designada, na plenitude do tempo, no momento oportuno, o Senhor se manifesta com a sua graça e com o seu poder nas nossas vidas. Nós cremos, Pai, no sobrenatural. E agora oramos por todas as vidas que participam conosco neste momento. Que o Senhor venha trazer a existência para cada vida o que não existe, como se já existissem. Como profetizou o Senhor, o profeta Isaías ao povo de Israel. E até outros povos que não te conheciam naquela época. Eu irei adiante de ti. Endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Vou dar a vocês os tesouros que estão escondidos e as riquezas que estão armazenadas nos lugares secretos. Então, Pai, manifesta o teu poder. Que haja cura divina sobre estas vidas. Oramos, Senhor, neste momento, pela dona Lourdes, que está hospitalizada lá no Hospital Santa Catarina, com o Covid-19, que a tua boa mão esteja sobre ela. E que tua boa mão esteja sobre todos os doentes e enfermos que nos acompanham neste momento. E que haja, Senhor, milagres extraordinários acontecendo, porque é tempo de milagre. Oramos com uma gratidão, Senhor, no coração, na certeza que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais sobre tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, em nome de Jesus. Uma boa noite para você, uma boa semana, e que você possa desfrutar e viver este tempo de milagre na tua vida. Amém e amém.